Bom dia, galera, beleza? Dando sequência aí no nosso estudo da apostila. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as funções inorgânicas, beleza? E em relação às funções inorgânicas, o que a apostila está trazendo nesse primeiro momento são as definições, tá bom? Ela ainda não está trazendo para nós a parte de nomenclatura e formulação, né? Como determinar essas formas. Então, nesse primeiro momento, nós vamos ver a parte superficial. Nós vamos entender, né? O que define essas funções e o que são, né? Essas funções, né? Segundo a teoria de Arrhenius, tudo bem? Bom, então vamos lá, ó. Funções químicas. O que são funções, né? Como a própria definição está falando, ó, funções é um conjunto de substâncias que apresentam propriedades químicas semelhantes. Bom, mas aí o que nós precisamos entender em relação a isso daí? Cara, existem 118 elementos químicos na tabela periódica. Imagina esses 118 elementos químicos da tabela periódica unindo-se uns aos outros e formando as substâncias. E aí, quando essas substâncias começam a se formar, existem mais de 12 milhões de substâncias. Seria impossível a gente conseguir determinar todas essas 12 milhões de substâncias, todas as suas propriedades e maneiras de reagir. Então, o que foi preciso criar? Foi preciso criar essas funções. Essas funções, ela agrupa substâncias que reagem de maneira semelhante, que possuem propriedades químicas semelhantes, beleza? Então isso significa pertencer a uma função química. Quando eu digo que uma substância pertence a uma função química, isso significa que ela tem, né, uma propriedade química semelhante ao daquele grupo. Por quê? A partir do momento que a gente organiza essas substâncias, eu não preciso saber exatamente tudo sobre ela. O que eu preciso saber é sobre o grupo que ela pertence. Então, por exemplo, existem milhares de ácidos. Eu não preciso saber tudo sobre os milhares de ácidos que existem. Agora, o que eu preciso saber é como que um ácido ele reage de uma maneira geral. Porque aí, se uma substância pertence ao grupo ácido, por mais que eu não saiba tudo sobre aquele ácido, mas se eu sei como esse grupo é, eu provavelmente saberei tudo, né, em relação àquela substância. Beleza? Então essa foi a ideia de criar as funções, para a gente organizar essas substâncias em funções, para que não fosse necessário, né, ter que decorar, por exemplo, 12 milhões de substâncias, porque isso seria impossível, tá bom? Bom, e aí nós determinamos 5 grandes funções, que são os ácidos, as bases, os sais, os óxidos e os hidretos, tá bom? E através desses grupos nós começamos a organizar todas estas substâncias, beleza? Bom, mas antes da gente começar a falar um pouquinho mais a respeito de cada substância, nós temos que entender uma diferença que é super importante e cai todo ano nos vestibulares que nós vamos fazer. É a diferença entre dissociação e ionização. Qual é a diferença que existe entre dissociar e ionizar alguma coisa? Cara, vamos lá. Dissociação é separar cargas que já existem. E ionização é formar, criar cargas que não existem. Então vamos lá, existem dois tipos de ligações, né, que predominam nas ligações, nas funções químicas. Existem as ligações iônicas, as covalentes e as metálicas. Mas as duas, certo, que caracterizam as funções são as ligações iônicas e as moleculares. E aí vocês têm que lembrar dessa aula de ligação para entender isso daqui. Quando eu tenho ligações iônicas, eu tenho uma formação de íons. Então, tudo que vem de ligação iônica, eu faço um processo de dissociação, porque já existe íons. Então, só separa as cargas que já existem. Agora, tudo que vem de ligação covalente molecular forma-se moléculas. Então, não tem cargas. Então, eu tenho que realizar um processo de ionização, porque ionizar é formar cargas que não existiam numa molécula, certo? Então, se vem de ligação iônica, eu faço dissociação. Se vem de ligação covalente molecular, eu faço um processo de ionização, tá bom? Então, ionizar é formar cargas que não existiam anteriormente. E dissociação, certo? É separar os íons que já existem na ligação. E aí fica bem claro, dois grupos característicos aqui, ó, o ácido e a base. Todos os ácidos se formam através de ligações covalentes molecular. Ó, ligação covalente molecular não tem íons. Então, se não tem íon, eu formo um processo de ionização. Então, ácidos, por exemplo, sofrem ionização, que seria a formação de cargas. E já as bases vêm de ligações iônicas.
Se as bases vêm de ligações iônicas, estes íons já existem. Então a única coisa que eu faço é um processo de dissociação, separar as cargas que já existem. Beleza? E onde eu aplico esse conceito? Eu aplico esse conceito no que eu chamo de substâncias eletrolíticas. O que são substâncias eletrolíticas? Substâncias eletrolíticas são substâncias onde eu tenho, né, compostos que ou foram ionizados ou foram dissociados, e através desse momento eu passo a ter cargas liberadas numa substância. E a partir do momento que eu passo a ter cargas, eu tenho eletrólitos, e isso pode conduzir corrente elétrica. Então, ó, eletrólitos ou substâncias eletrolíticas são substâncias capazes de conduzir corrente elétrica. Por que são substâncias capazes de conduzir corrente elétrica? Porque eu tenho íons liberados, mas mais especificamente porque eu tenho ânion. Ânion é carga elétrica negativa, e se eu tenho carga elétrica negativa, eu sou capaz então de conduzir corrente elétrica. Então, ó, vamos lá. Os ácidos não têm carga, mas eles podem sofrer um processo de ionização, né? Esse processo de ionização pode formar cargas, vai formar positivo e negativo. Se eu formo cargas, então eu posso conduzir corrente elétrica. Então, um ácido pode ionizar-se e virar, né, uma substância eletrolítica. As bases já têm as cargas, porque elas vêm de ligações iônicas. Então, quando eu coloco em água, só separa essas cargas. Então, as bases, com certeza, também serão substâncias eletrolíticas. Então, olha só o exemplo que eu passei aqui para vocês, certo? Eletrólitos. Aqui, ó, eu tenho NaCl, metal com metal, ligação iônica, certo? Quando eu coloco isso em água, separa essas carguinhas positiva e negativa, e aí como eu tenho íons liberados através de um processo de dissociação, eu posso conduzir corrente elétrica. Então, ó, veja aqui nesse exemplo, uma lâmpada acende. Por quê? Eu fiz um processo aqui de fiação, né? Eu emendei fios aqui no polo positivo e negativo de uma pilha, e como essa substância ela está liberando elétrons, eu passo a conduzir corrente elétrica, eu consigo acender uma lâmpada. Um ácido ele vem de uma ligação covalente molecular, não tem íons, mas eu posso realizar um processo de ionização, que é forçar a formação dessas cargas, para que aí sim eu consiga então, né, fazer com que nessa substância, né, nessa solução tenha cargas agora, e eu passe a conduzir corrente elétrica. Então perceba, ó, que aqui a lâmpada ela também acende. Então nesse caso acende. Tanto no processo de dissociação quanto no processo de ionização, haverá cargas disponíveis no sistema, então nós teremos substâncias eletrolíticas. Agora, presta atenção nisso daqui, qualquer outro composto orgânico, né? Qualquer outro composto orgânico, certo? Então, tipo assim, sacarose, glicose, frutose, todos estes compostos orgânicos não são substâncias eletrolíticas, porque os compostos orgânicos, eles nem sofrem processos de dissociação ou processos de ionização. Então, ó, dentro da química inorgânica, que são as funções que nós conhecemos como ácidos, bases, sais, estes podem se tornar substâncias eletrolíticas. Agora, os compostos orgânicos, como sacarose, glicose, eles não podem sofrer. Por que eles não podem sofrer? Porque nos compostos orgânicos, né, é muito difícil de separar, né, esses átomos. Então, se é muito difícil separar esses átomos, não é possível, então, quebrar essas ligações para formar positivo e negativo. São substâncias mais estáveis, podemos dizer assim. Já na química inorgânica, essas substâncias são menos estáveis, então elas são instáveis. E a partir dessa instabilidade, a gente consegue quebrar, romper e formar, então, positivos e negativos. Tá bom? Então, dentro da química orgânica, é muito difícil, então, nós termos substâncias eletrolíticas. Então, ó, você pode ver que aqui, ó, mesmo estando em água, nós colocamos aqui uma moléculazinha de açúcar, sacarose, na água, mas ela não sofreu nenhum processo de dissociação, nenhum processo de ionização. Então, como não tem ânions aqui, como não tem íons, não foi possível acender essa lâmpada, beleza? Bom, agora sim, né? Como eu falei pra vocês, agora a gente só vai ver uma definição, né? A gente não vai ver a parte da nomenclatura ainda. E todas essas definições são do conceito de Arrhenius, que foi o grande estudioso da época em relação às funções. Bom, vamos lá? Rapidinho aqui, só pra gente fazer a definição. O que são os ácidos, tá? Os ácidos, segundo Arrhenius, são aquelas substâncias que em contato com a água sofrem o processo de ionização, acabei de comentar isso com vocês, liberando como cátion H+, e um ânion diferente de OH-. Por quê? O OH- vai se caracterizar a base. Então, ó, para ser ácido, tem que entrar em contato com a água, liberar o cátion H+, e um ânion diferente de OH-. Então, todos esses exemplos que eu coloquei aqui, ó, HCl, HNO3, H2CO3, H3PO4. O que acontece? Coloquei em água. Coloca em água, faz o processo de ionização.
Depois do primeiro elemento químico, ó, acompanha aqui o cursor no mouse, ó. Depois do primeiro elemento químico aqui, ó, quebra. O primeiro sai positivo e tudo que sobra é negativo. O primeiro é o hidrogênio, ó, saiu positivo. Tudo que restou aqui foi quem? O Cl. Sai negativo, Cl-. Tá vendo? Cátion H+, em um ânion diferente de OH-, é um ácido diarrênios. Você pode observar que todos esses casos aqui tá fazendo a mesma coisa. Tá liberando o H+ como positivo e o ânion, ó, que é diferente de OH-, ó. NO3-, CO2-, PO3-. São todos diferentes do OH-. E todos os positivos aqui é o H+. Então, nesse caso aqui, são todos, né, ácidos diarrênios, beleza? Agora, ó, presta atenção. Aqui não tinha um hidrogênio, liberou um H+. Aqui também tinha um hidrogênio, liberou um H+. Aqui, ó, aqui não tem 2 hidrogênios? Sim, não é? Ó? Então não podia liberar um H+ só. Então o que tinha que fazer? Liberar 2 H+. Só que, ó, lembra? Balanceamento. Eu não poderia colocar tipo um 2 pequenininho aqui, ó, porque esse 2 pequenininho aqui, ele viria se fosse da fórmula. Então eu tenho que colocar aqui na frente, que é como se fosse um balanceamento químico que eu estou fazendo aqui para arrumar essa carguinha. Então, ó, como eu tenho 2 hidrogênios aqui eu afirmei que eu também liberei 2 H+, ó, balanceamento, certo? E aí, ó, esse 2 é como se eu tivesse 2 positivos aqui, ó, tá vendo? Quando eu libero aqui, ó, CO3, ele ficaria uma vez negativo. Aí o que eu faço? Eu coloco um 2 aqui, que é para balancear as cargas. Como ficam 2 positivos aqui, aqui também ficariam 2 negativos, tá bom? E olha aqui, ó, H3PO4. Esse H3PO4 é a mesma coisa. Quantos hidrogênios eu tenho aqui, ó? 3, não é? Então tem que liberar quantos hidrogênios aqui? 3. Então por isso, ó, que tá aqui, ó, 3, certo? Só que aí é como se tivesse ficado 3 carguinhas positivas. Então o que eu faço aqui com PO4? Coloco um 3 negativo, que é para afirmar que eu também tenho 3 negativos aqui. Beleza? Então, ó, ácido, segundo a visão de Arrhenius, é toda substância que é em contato com a água, sofre um processo de ionização, liberando um cátion H+, e um ânion diferente do OH-, beleza? Bom, esses ácidos, galera, eles podem ter um monte de classificações, certo? Só que as classificação mais importante dos ácidos, que servem inclusive para fazer a nomenclatura depois no futuro, é em relação a isso daqui, ó, a presença ou não de oxigênio. Os ácidos eles podem ser classificados em hidrácidos ou então em oxiácidos. O que seria um hidrácido? Um hidrácido é todo aquele ácido que não contém oxigênio. Então, ó, perceba, todos esses ácidos aqui, ó, não contêm oxigênio. Ah, e só para afirmar para vocês, a grosso modo dizendo, sempre que uma substância, né, uma fórmula começa com hidrogênio, é um ácido, beleza? Todas essas fórmulas aqui começam com hidrogênio, então é ácido. E todos os ácidos que não contêm oxigênio, eu classifico de hidrácido. E toda fórmula, né, todo ácido que contém oxigênio, eu classifico então como oxiácido. E lembrando sempre, a parte mais importante, ácidos sofrem processo de ionização quando entram em contato com a água. Beleza? Bom, a nossa próxima função é a base. A base é mais simples ainda do que um ácido. Uma base, segundo a definição de Arrhenius, são compostos que, em contato com a água, sofrem um processo de dissociação, porque vem de uma ligação iônica. A base é metal com não metal. É um metal ligado com a hidroxila, que a gente considera uma parte não metálica, beleza? E aí, ó, nesse processo de dissociação, libera um cátion diferente de H+. Por que diferente de H+? Porque H+ é para ácido. Só que o OH- agora é que chama atenção. Para ser base, tem que liberar aqui, ó, olha, acompanha o cursor do mouse na tela. O OH-, a hidroxila é o que classifica a base. Então, nesse processo de dissociação, o OH- tem que ser a hidroxila. Então, eu coloquei um exemplo aqui, ó, NaOH. Em contato com a água, sofre um processo de dissociação, porque já vem de uma ligação iônica, ó, metal com não metal. Metal com não metal, ligação iônica. O que acontece? Ó, depois do primeiro elemento químico aqui, ó, quebra. Então depois do Na+, depois do Na, quebra. Então, ó, o primeiro sai positivo, o mesmo conceito, ó, Na+, mais todo o restante que sobra. Quem sobrou aqui foi quem? OH-. O OH- sai negativo, beleza? Um positivo diferente de H+, e um negativo, que é o OH-, então esta é uma base de Arrhenius. Beleza, galera? Tudo bem? Então, olha só. Aqui, ó, eu passei vários exemplos aqui para vocês. E só para dizer também, como todo ácido começa com hidrogênio, nós podemos afirmar que toda base tem esse OH aqui, ó, no finalzinho, certo? Então sempre que tiver no final aqui, ó, à direita, essa hidroxila, esse OH-, esse OH que vai se transformar num OH-, nós podemos então classificar como uma base, beleza? E toda a base é formada por um metal
junto com essa hidroxila. Beleza, galerinha? Essa é a primeira parte das funções inorgânicas, em breve tem a segunda parte. Obrigado, até mais.